assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Benjamin sempre teve uma vida que despertou muita curiosidade em muitas pessoas. Desde seu nascimento, muitos mistérios envolviam a vida de Benjamin Burton. Imagine você nascendo velhinho e se tornando mais jovem a cada dia. Pois é, foi exatamente esse fato extraordinário que aconteceu na vida de Benjamin. Uma linda reflexão sobre os conflitos de gerações e seus impactos nos relacionamentos. O que você sentiria vendo todos aqueles que você ama envelhecerem e você se tornando cada dia mais jovem? Você ficaria curioso em saber como seria o seu último dia? Todas essas perguntas sempre povoaram a mente de Benjamin durante toda a sua vida. Ele não compreendia por que foi escolhido para viver essa história extraordinária e qual seria o propósito de uma vida como esta. Uma história extraordinária que te mostrará que mesmo diante de grandes desafios, o verdadeiro amor pode prevalecer. Tudo começa num lugar chamado Nova Orleans, bem no final da Primeira Guerra Mundial. Era um dia de muita tristeza porque o filho do Sr. Button tinha acabado de nascer. Mas aí vem o choque. O bebê nasceu todo enrugado, com ossos fracos, cabelo branco e cheio de problemas de saúde. Parecia mais um velhinho de uns 80 anos do que um bebê. Sim, você não ouviu errado. O bebê parecia um idoso. O pai, Thomas Button, ficou apavorado com o que viu. Ele não aceitava aquilo de jeito nenhum. Para ele, era como se a criança fosse uma maldição. Então ele faz uma coisa bem pesada, sai do hospital com o bebê no colo e o abandona na porta de um asilo, como quem deixa um pacote, e vai embora. Agora entra em cena a Queenie, uma mulher maravilhosa que trabalhava nesse asilo. Ela era do tipo que tinha um coração gigante, sabe? Ela encontra o bebê, vê que ele é estranho, mas ao invés de fugir ou rejeitar, ela decide cuidar dele como se fosse seu filho. E assim Benjamin começa a vida dele, cercado de pessoas velhas, mas que combinavam com ele, já que ele também parecia bem mais velho do que realmente era. No começo, Benjamin precisava de cadeira de rodas, bengala, usava roupas de velhinho, e isso tudo enquanto ainda era só um bebê por dentro. Imagina a confusão? Um corpo de velho com uma cabeça de criança. Mas aos poucos, ele foi crescendo. Só que ao invés de ficar mais velho, ele foi ficando mais novo. A pele foi ficando mais firme, os ossos mais fortes, o cabelo escurecendo. Era como se o tempo estivesse andando para trás para ele. As pessoas do asilo achavam que ele só estava melhorando, mas Queenie, que era como a mãe dele, começou a perceber que havia algo realmente diferente acontecendo com Benjamin. E ele também começou a perceber isso. Enquanto os outros ficavam mais fracos com o tempo, ele estava ficando mais forte. Quando criança, ele mal conseguia andar. Depois, já estava correndo pelo jardim do asilo, brincando e vivendo com mais liberdade. Durante essa fase, Benjamin vivia muitas coisas diferentes. Ele escutava as histórias dos idosos que moravam ali. Muitos contavam suas aventuras, seus amores, suas tristezas. E ele, mesmo sendo ainda muito novo por dentro, adorava ouvir tudo aquilo. Ele aprendia com as experiências dos outros. Era como se ele tivesse 1000 avós ao redor o tempo todo. E foi aí que ele conheceu alguém muito especial, Daisy. Ela era neta de uma das senhoras do asilo e ia lá visitar de vez em quando. Daisy era uma garotinha cheia de energia, muito viva, muito curiosa. E por mais estranho que parecesse, ela e Benjamin criaram um laço forte. Mesmo com ele tendo aparência de velho, eles tinham quase a mesma idade verdadeira. Ela não ligava para o jeito diferente dele. Eles brincavam, conversavam e riam juntos. Foi a primeira amiga de verdade que ele teve. Claro que por fora, aquilo parecia estranho para muita gente. Um velho brincando com uma garotinha, mas ninguém sabia a verdade. E Benjamin, no fundo, já sentia que havia algo especial entre eles. Era só o começo de uma conexão que ia durar a vida inteira. Com o tempo, Benjamin foi ficando cada vez mais jovem por fora. Começou a usar roupas diferentes, deixou a bengala de lado, ficou mais confiante, mas também ficava cada vez mais curioso. Por que ele era assim? Por que ele estava ficando mais novo enquanto todos ao redor envelheciam? Essas perguntas não saíam da cabeça dele. E olha, ele nem fazia ideia de quão diferente seria a vida que o esperava. Depois de crescer num corpo que só ficava mais novo, Benjamin chega numa fase da vida em que ele já está com um corpo jovem, forte, saudável,
mas ainda tem uma cabeça cheia de dúvidas. Ele decide sair do asilo e explorar o mundo. Afinal, ele já não se encaixa mais ali. Ele quer viver, conhecer lugares, ter experiências de verdade. E é aí que ele se mete numa aventura. Começa a trabalhar num barco, ao lado de um capitão todo doido chamado Mike. O barco era usado para pesca e transporte, mas logo eles acabam se envolvendo em combates na guerra. Isso mesmo, Benjamin vai para a guerra junto com o capitão. No meio do mar, eles enfrentam um submarino inimigo e rola uma batalha pesada. O barco deles é atingido, o capitão morre e Benjamin quase perde a vida, mas ele sobrevive. E essa experiência muda ele para sempre. Ele viu a morte de perto, sentiu o peso da perda e percebeu que o tempo é mesmo muito precioso. Depois da guerra, Benjamin volta para casa. Ele tá com um corpo jovem, todo bonitão, e parece um cara de uns 30 anos. Só que dentro ele é bem mais velho do que isso. E quem ele reencontra? A Daisy, aquela menina que conheceu lá atrás no asilo. Só que agora ela também tá crescida, virou uma linda bailarina, toda determinada, cheia de sonhos. Eles se reencontram, conversam, e logo o sentimento que estava guardado lá do passado começa a crescer de novo. Mas tem um problema. Eles estão em momentos diferentes da vida. Daisy quer viver aventuras, dançar, viajar o mundo. E Benjamin, mesmo estando fisicamente jovem, já viveu muita coisa. Eles até tentam ficar juntos, mas ainda não é o momento. Daisy se machuca numa apresentação, se frustra e os dois se afastam por um tempo. Enquanto isso, Benjamin vai tocando a vida. Ele reencontra o pai biológico, Thomas Button, que já está bem doente e arrependido de ter abandonado ele. Eles têm uma conversa séria, cheia de emoção. O pai conta a verdade, pede perdão e, antes de morrer, deixa sua herança para Benjamin. É um momento importante, porque ele finalmente entende de onde veio. E então, depois de todas essas voltas, Benjamin e Daisy se reencontram de novo. Dessa vez, no tempo certo. Eles estão mais maduros, mais conectados. E, finalmente, os dois vivem o amor deles de verdade. Moram juntos, viajam, riem, aproveitam a vida como um casal apaixonado. É a fase mais bonita da história deles. O tempo parece estar a favor pela primeira vez. Eles constroem uma vida juntos, e tudo parece perfeito. Daisy engravida e dá à luz a uma menininha linda. Benjamin fica feliz, mas ao mesmo tempo começa a se preocupar, porque ele sabe o que está por vir. Enquanto Daisy vai envelhecendo como qualquer pessoa normal, ele vai continuar rejuvenescendo. Como é que ele vai criar uma filha, sendo cada vez mais jovem, até virar uma criança? E é aí que Benjamin toma uma decisão muito difícil. Ele ama Daisy e ama a filha, mas decide ir embora. Ele não quer que a filha cresça com um pai que parece um colega de escola. Ele acha que vai causar mais confusão do que ajuda. Então, ele escreve um diário contando tudo, explica por que fez isso e parte. Então, lembra que o Benjamin decidiu ir embora depois que a filha nasceu? Pois é, ele amava muito a Daisy e a filhinha, mas sabia que ia ficar cada vez mais jovem. E aí pensou, como vai ser quando eu parecer um adolescente, uma criança, e tiver que explicar para minha filha que sou o pai dela? Ia ser confuso, estranho, doloroso. Então ele fez o que achou mais certo. Deixou tudo para elas e caiu no mundo. Ele viajou, passou por lugares diferentes, viveu sozinho e nesse tempo foi escrevendo tudo num diário. Ele escrevia para a filha, para Daisy, contando o que estava sentindo, o que estava vivendo, como o tempo continuava virando tudo de cabeça para baixo. Por fora, ele parecia um cara de 20 e poucos anos, mas por dentro já era quase um velhinho em sabedoria. Uma mistura muito doida. Enquanto isso, a Daisy ficou cuidando da filha sozinha. Ela envelhecia como qualquer pessoa normal. O tempo passava e a menina foi crescendo, cheia de energia, cheia de vida, mas sem saber que aquele homem misterioso que um dia mandou cartas era o pai dela. Anos depois, Benjamin reaparece. Já tá mais novo, com cara de adolescente. Ele volta só para dar uma olhada, ver como a filha tá, mas sem se revelar. Ele vê Daisy de longe, agora mais velha, e a menina já uma moça. É um momento silencioso, cheio de sentimento. Ele percebe que não tem mais espaço ali, que a vida delas seguiu, e tudo bem. O tempo vai passando, e Benjamin continua regredindo. Agora ele tem corpo de criança. A Daisy, que já está bem mais velha,
Começa a cuidar dele. Olha que doideira. Aquela garotinha que um dia ele conheceu no asilo, agora é uma senhora cuidando dele como se fosse o filho. Só que ele era o amor da vida dela. E ela ainda lembrava de tudo que viveram. Benjamin vai ficando cada vez mais novo e mais frágil. A cabeça começa a esquecer das coisas, como se estivesse com Alzheimer, só que ao contrário. É como se ele estivesse voltando para a barriga da mãe, entende? Ele já não lembra quem é, nem quem é a Daisy. Ela cuida dele com carinho, paciência e muito amor. Conta histórias, mostra fotos, segura ele no colo como um bebê. E aí chega o momento final. Benjamin vira um bebezinho de verdade. Pequeno, quieto, com os olhos curiosos, mas sem entender nada. E ali, no colo da Daisy, ele fecha os olhinhos pela última vez. Benjamin sempre teve uma vida que despertou muita curiosidade em muitas pessoas. Desde seu nascimento, muitos mistérios envolviam a vida de Benjamin Burton. Imagine você nascendo velhinho e se tornando mais jovem a cada dia. Pois é, foi exatamente esse fato extraordinário que aconteceu na vida de Benjamin. Uma linda reflexão sobre os conflitos de gerações e seus impactos nos relacionamentos. O que você sentiria vendo todos aqueles que você ama envelhecerem e você se tornando cada dia mais jovem? Você ficaria curioso em saber como seria o seu último dia? Todas essas perguntas sempre povoaram a mente de Benjamin durante toda a sua vida. Ele não compreendia por que foi escolhido para viver essa história extraordinária e qual seria o propósito de uma vida como esta. Uma história extraordinária que te mostrará que mesmo diante de grandes desafios, o verdadeiro amor pode prevalecer. Tudo começa num lugar chamado Nova Orleans, bem no final da Primeira Guerra Mundial. Era um dia de muita tristeza porque o filho do Sr. Button tinha acabado de nascer. Mas aí vem o choque. O bebê nasceu todo enrugado, com ossos fracos, cabelo branco e cheio de problemas de saúde. Parecia mais um velhinho de uns 80 anos do que um bebê. Sim, você não ouviu errado. O bebê parecia um idoso. O pai, Thomas Button, ficou apavorado com o que viu. Ele não aceitava aquilo de jeito nenhum. Para ele, era como se a criança fosse uma maldição. Então ele faz uma coisa bem pesada. Sai do hospital com o bebê no colo e o abandona na porta de um asilo, como quem deixa um pacote, e vai embora. Agora entra em cena a Queenie, uma mulher maravilhosa que trabalhava nesse asilo. Ela era do tipo que tinha um coração gigante, sabe? Ela encontra o bebê, vê que ele é estranho, mas ao invés de fugir ou rejeitar, ela decide cuidar dele como se fosse seu filho. E assim Benjamin começa a vida dele, cercado de pessoas velhas, mas que combinavam com ele, já que ele também parecia bem mais velho do que realmente era. No começo, Benjamin precisava de cadeira de rodas, bengala, usava roupas de velhinho, e isso tudo enquanto ainda era só um bebê por dentro. Imagina a confusão? Um corpo de velho com uma cabeça de criança. Mas aos poucos, ele foi crescendo. Só que ao invés de ficar mais velho, ele foi ficando mais novo. A pele foi ficando mais firme, os ossos mais fortes, o cabelo escurecendo. Era como se o tempo estivesse andando para trás para ele. As pessoas do asilo achavam que ele só estava melhorando, mas Queenie, que era como a mãe dele, começou a perceber que havia algo realmente diferente acontecendo com Benjamin. E ele também começou a perceber isso. Enquanto os outros ficavam mais fracos com o tempo, ele estava ficando mais forte. Quando criança, ele mal conseguia andar. Depois, já estava correndo pelo jardim do asilo, brincando e vivendo com mais liberdade. Durante essa fase, Benjamin vivia muitas coisas diferentes. Ele escutava as histórias dos idosos que moravam ali. Muitos contavam suas aventuras, seus amores, suas tristezas. E ele, mesmo sendo ainda muito novo por dentro, adorava ouvir tudo aquilo. Ele aprendia com as experiências dos outros. Era como se ele tivesse 1000 avós ao redor o tempo todo. E foi aí que ele conheceu alguém muito especial, Daisy. Ela era neta de uma das senhoras do asilo e ia lá visitar de vez em quando. Daisy era uma garotinha cheia de energia, muito viva, muito curiosa. E por mais estranho que parecesse, ela e Benjamin criaram um laço forte. Mesmo com ele tendo aparência de velho, eles tinham quase a mesma idade verdadeira. Ela não ligava para o jeito diferente dele. Eles brincavam, conversavam e riam juntos. Foi a primeira amiga de verdade que ele teve. Claro que por fora, aquilo parecia estranho para muita gente. Um velho brincando com uma garotinha, mas ninguém sabia a verdade. E Benjamin, no fundo, já sentia que havia algo especial entre eles.
era só o começo de uma conexão que ia durar a vida inteira. Com o tempo, Benjamin foi ficando cada vez mais jovem por fora. Começou a usar roupas diferentes, deixou a bengala de lado, ficou mais confiante, mas também ficava cada vez mais curioso. Por que ele era assim? Por que ele estava ficando mais novo enquanto todos ao redor envelheciam? Essas perguntas não saíam da cabeça dele. E olha, ele nem fazia ideia de quão diferente seria a vida que o esperava. Depois de crescer num corpo que só ficava mais novo, Benjamin chega numa fase da vida em que ele já está com um corpo jovem, forte, saudável, mas ainda tem uma cabeça cheia de dúvidas. Ele decide sair do asilo e explorar o mundo. Afinal, ele já não se encaixa mais ali. Ele quer viver, conhecer lugares, ter experiências de verdade. E é aí que ele se mete numa aventura. Começa a trabalhar num barco, ao lado de um capitão todo doido chamado Mike. O barco era usado para pesca e transporte, mas logo eles acabam se envolvendo em combates na guerra. Isso mesmo, Benjamin vai para a guerra junto com o capitão. No meio do mar, eles enfrentam um submarino inimigo e rola uma batalha pesada. O barco deles é atingido, o capitão morre e Benjamin quase perde a vida, mas ele sobrevive. E essa experiência muda ele para sempre. Ele viu a morte de perto, sentiu o peso da perda e percebeu que o tempo é mesmo muito precioso. Depois da guerra, Benjamin volta para casa. Ele tá com um corpo jovem, todo bonitão, e parece um cara de uns 30 anos. Só que dentro ele é bem mais velho do que isso. E quem ele reencontra? A Daisy, aquela menina que conheceu lá atrás no asilo. Só que agora ela também tá crescida, virou uma linda bailarina, toda determinada, cheia de sonhos. Eles se reencontram, conversam, e logo o sentimento que estava guardado lá do passado começa a crescer de novo. Mas tem um problema. Eles estão em momentos diferentes da vida. Daisy quer viver aventuras, dançar, viajar o mundo. E Benjamin, mesmo estando fisicamente jovem, já viveu muita coisa. Eles até tentam ficar juntos, mas ainda não é o momento. Daisy se machuca numa apresentação, se frustra e os dois se afastam por um tempo. Enquanto isso, Benjamin vai tocando a vida. Ele reencontra o pai biológico, Thomas Button, que já está bem doente e arrependido de ter abandonado ele. Eles têm uma conversa séria, cheia de emoção. O pai conta a verdade, pede perdão e, antes de morrer, deixa sua herança para Benjamin. É um momento importante, porque ele finalmente entende de onde veio. E então, depois de todas essas voltas, Benjamin e Daisy se reencontram de novo. Dessa vez, no tempo certo. Eles estão mais maduros, mais conectados. E, finalmente, os dois vivem o amor deles de verdade. Moram juntos, viajam, riem, aproveitam a vida como um casal apaixonado. É a fase mais bonita da história deles. O tempo parece estar a favor pela primeira vez. Eles constroem uma vida juntos, e tudo parece perfeito. Daisy engravida e dá à luz a uma menininha linda. Benjamin fica feliz, mas ao mesmo tempo começa a se preocupar, porque ele sabe o que está por vir. Enquanto Daisy vai envelhecendo como qualquer pessoa normal, ele vai continuar rejuvenescendo. Como é que ele vai criar uma filha, sendo cada vez mais jovem, até virar uma criança? E é aí que Benjamin toma uma decisão muito difícil. Ele ama Daisy, ama a filha, mas decide ir embora. Ele não quer que a filha cresça com um pai que parece um colega de escola. Ele acha que vai causar mais confusão do que ajuda. Então, ele escreve um diário contando tudo, explica por que fez isso e parte. Então, lembra que o Benjamin decidiu ir embora depois que a filha nasceu? Pois é, ele amava muito a Daisy e a filhinha, mas sabia que ia ficar cada vez mais jovem. E aí pensou, como vai ser quando eu parecer um adolescente, uma criança, e tiver que explicar para minha filha que sou o pai dela? Ia ser confuso, estranho, doloroso. Então ele fez o que achou mais certo. Deixou tudo para elas e caiu no mundo. Ele viajou, passou por lugares diferentes, viveu sozinho e nesse tempo foi escrevendo tudo num diário. Ele escrevia para a filha, para Daisy, contando o que estava sentindo, o que estava vivendo, como o tempo continuava virando tudo de cabeça para baixo. Por fora, ele parecia um cara de 20 e poucos anos, mas por dentro já era quase um velhinho em sabedoria. Uma mistura muito doida. Enquanto isso, a Daisy ficou cuidando da filha sozinha. Ela envelhecia como qualquer pessoa normal. O tempo passava e a menina foi crescendo, cheia de energia,
cheia de vida, mas sem saber que aquele homem misterioso que um dia mandou cartas era o pai dela. Anos depois, Benjamin reaparece. Já tá mais novo, com cara de adolescente. Ele volta só para dar uma olhada, ver como a filha tá, mas sem se revelar. Ele vê Daisy de longe, agora mais velha, e a menina já uma moça. É um momento silencioso, cheio de sentimento. Ele percebe que não tem mais espaço ali, que a vida delas seguiu, e tudo bem. O tempo vai passando, e Benjamin continua regredindo. Agora ele tem corpo de criança. A Daisy, que já tá bem mais velha, começa a cuidar dele. Olha que doideira. Aquela garotinha que um dia ele conheceu no asilo, agora é uma senhora cuidando dele como se fosse o filho. Só que ele era o amor da vida dela. E ela ainda lembrava de tudo que viveram. Benjamin vai ficando cada vez mais novo e mais frágil. A cabeça começa a esquecer das coisas, como se estivesse com Alzheimer, só que ao contrário. É como se ele estivesse voltando para a barriga da mãe, entende? Ele já não lembra quem é, nem quem é a Daisy. Ela cuida dele com carinho, paciência e muito amor. Conta histórias, mostra fotos, segura ele no colo como um bebê. E aí chega o momento final. Benjamin vira um bebezinho de verdade. Pequeno, quieto, com os olhos curiosos, mas sem entender nada. E ali, no colo da Daisy, ele fecha os olhinhos pela última vez. Benjamin sempre teve uma vida que despertou muita curiosidade em muitas pessoas. Desde seu nascimento, muitos mistérios envolviam a vida de Benjamin Burton. Imagine você nascendo velhinho e se tornando mais jovem a cada dia. Pois é, foi exatamente esse fato extraordinário que aconteceu na vida de Benjamin. Uma linda reflexão sobre os conflitos de gerações e seus impactos nos relacionamentos. O que você sentiria vendo todos aqueles que você ama envelhecerem e você se tornando cada dia mais jovem? Você ficaria curioso em saber como seria o seu último dia? Todas essas perguntas sempre povoaram a mente de Benjamin durante toda a sua vida. Ele não compreendia por que foi escolhido para viver essa história extraordinária e qual seria o propósito de uma vida como esta. Uma história extraordinária que te mostrará que mesmo diante de grandes desafios, o verdadeiro amor pode prevalecer. Tudo começa num lugar chamado Nova Orleans, bem no final da Primeira Guerra Mundial. Era um dia de muita tristeza porque o filho do Sr. Button tinha acabado de nascer. Mas aí vem o choque. O bebê nasceu todo enrugado, com ossos fracos, cabelo branco e cheio de problemas de saúde. Parecia mais um velhinho de uns 80 anos do que um bebê. Sim, você não ouviu errado. O bebê parecia um idoso. O pai, Thomas Button, ficou apavorado com o que viu. Ele não aceitava aquilo de jeito nenhum. Para ele, era como se a criança fosse uma maldição. Então ele faz uma coisa bem pesada. Sai do hospital com o bebê no colo e o abandona na porta de um asilo, como quem deixa um pacote, e vai embora. Agora entra em cena a Queenie, uma mulher maravilhosa que trabalhava nesse asilo. Ela era do tipo que tinha um coração gigante, sabe? Ela encontra o bebê, vê que ele é estranho, mas ao invés de fugir ou rejeitar, ela decide cuidar dele como se fosse seu filho. E assim Benjamin começa a vida dele, cercado de pessoas velhas, mas que combinavam com ele, já que ele também parecia bem mais velho do que realmente era. No começo, Benjamin precisava de cadeira de rodas, bengala, usava roupas de velhinho, e isso tudo enquanto ainda era só um bebê por dentro. Imagina a confusão? Um corpo de velho com uma cabeça de criança. Mas aos poucos, ele foi crescendo. Só que ao invés de ficar mais velho, ele foi ficando mais novo. A pele foi ficando mais firme, os ossos mais fortes, o cabelo escurecendo. Era como se o tempo estivesse andando para trás para ele. As pessoas do asilo achavam que ele só estava melhorando, mas Queenie, que era como a mãe dele, começou a perceber que havia algo realmente diferente acontecendo com Benjamin. E ele também começou a perceber isso. Enquanto os outros ficavam mais fracos com o tempo, ele estava ficando mais forte. Quando criança, ele mal conseguia andar. Depois, já estava correndo pelo jardim do asilo, brincando e vivendo com mais liberdade. Durante essa fase, Benjamin vivia muitas coisas diferentes. Ele escutava as histórias dos idosos que moravam ali. Muitos contavam suas aventuras, seus amores, suas tristezas. E ele, mesmo sendo ainda muito novo por dentro, adorava ouvir tudo aquilo. Ele aprendia com as experiências dos outros. Era como se ele tivesse 1000 avós ao redor o tempo todo. E foi aí que ele conheceu alguém muito especial, Daisy.
Ela era neta de uma das senhoras do asilo e ia lá visitar de vez em quando. Daisy era uma garotinha cheia de energia, muito viva, muito curiosa. E por mais estranho que parecesse, ela e Benjamin criaram um laço forte. Mesmo com ele tendo aparência de velho, eles tinham quase a mesma idade verdadeira. Ela não ligava para o jeito diferente dele. Eles brincavam, conversavam e riam juntos. Foi a primeira amiga de verdade que ele teve. Claro que por fora, aquilo parecia estranho para muita gente. Um velho brincando com uma garotinha, mas ninguém sabia a verdade. E Benjamin, no fundo, já sentia que havia algo especial entre eles. Era só o começo de uma conexão que ia durar a vida inteira. Com o tempo, Benjamin foi ficando cada vez mais jovem por fora. Começou a usar roupas diferentes, deixou a bengala de lado, ficou mais confiante, mas também ficava cada vez mais curioso. Por que ele era assim? Por que ele estava ficando mais novo enquanto todos ao redor envelheciam? Essas perguntas não saíam da cabeça dele. E olha, ele nem fazia ideia de quão diferente seria a vida que o esperava. Depois de crescer num corpo que só ficava mais novo, Benjamin chega numa fase da vida em que ele já está com um corpo jovem, forte, saudável, mas ainda tem uma cabeça cheia de dúvidas. Ele decide sair do asilo e explorar o mundo. Afinal, ele já não se encaixa mais ali. Ele quer viver, conhecer lugares, ter experiências de verdade. E é aí que ele se mete numa aventura. Começa a trabalhar num barco, ao lado de um capitão todo doido chamado Mike. O barco era usado para pesca e transporte, mas logo eles acabam se envolvendo em combates na guerra. Isso mesmo, Benjamin vai para a guerra junto com o capitão. No meio do mar, eles enfrentam um submarino inimigo e rola uma batalha pesada. O barco deles é atingido, o capitão morre e Benjamin quase perde a vida, mas ele sobrevive. E essa experiência muda ele para sempre. Ele viu a morte de perto, sentiu o peso da perda e percebeu que o tempo é mesmo muito precioso. Depois da guerra, Benjamin volta para casa. Ele tá com um corpo jovem, todo bonitão, e parece um cara de uns 30 anos. Só que dentro ele é bem mais velho do que isso. E quem ele reencontra? A Daisy, aquela menina que conheceu lá atrás no asilo. Só que agora ela também tá crescida, virou uma linda bailarina, toda determinada, cheia de sonhos. Eles se reencontram, conversam, e logo o sentimento que estava guardado lá do passado começa a crescer de novo. Mas tem um problema. Eles estão em momentos diferentes da vida. Daisy quer viver aventuras, dançar, viajar o mundo. E Benjamin, mesmo estando fisicamente jovem, já viveu muita coisa. Eles até tentam ficar juntos, mas ainda não é o momento. Daisy se machuca numa apresentação, se frustra e os dois se afastam por um tempo. Enquanto isso, Benjamin vai tocando a vida. Ele reencontra o pai biológico, Thomas Button, que já está bem doente e arrependido de ter abandonado ele. Eles têm uma conversa séria, cheia de emoção. O pai conta a verdade, pede perdão e, antes de morrer, deixa sua herança para Benjamin. É um momento importante, porque ele finalmente entende de onde veio. E então, depois de todas essas voltas, Benjamin e Daisy se reencontram de novo. Dessa vez, no tempo certo. Eles estão mais maduros, mais conectados. E finalmente, os dois vivem o amor deles de verdade. Moram juntos, viajam, riem, aproveitam a vida como um casal apaixonado. É a fase mais bonita da história deles. O tempo parece estar a favor pela primeira vez. Eles constroem uma vida juntos, e tudo parece perfeito. Daisy engravida e dá à luz a uma menininha linda. Benjamin fica feliz, mas ao mesmo tempo começa a se preocupar, porque ele sabe o que está por vir. Enquanto Daisy vai envelhecendo como qualquer pessoa normal, ele vai continuar rejuvenescendo. Como é que ele vai criar uma filha, sendo cada vez mais jovem, até virar uma criança? E é aí que Benjamin toma uma decisão muito difícil. Ele ama Daisy, ama a filha, mas decide ir embora. Ele não quer que a filha cresça com um pai que parece um colega de escola. Ele acha que vai causar mais confusão do que ajuda. Então, ele escreve um diário contando tudo, explica por que fez isso e parte. Então, lembra que o Benjamin decidiu ir embora depois que a filha nasceu? Pois é, ele amava muito a Daisy e a filhinha, mas sabia que ia ficar cada vez mais jovem. E aí pensou, como vai ser quando eu parecer um adolescente, uma criança, e tiver que explicar para minha filha que sou o pai dela? Ia ser confuso, estranho, doloroso.
Então ele fez o que achou mais certo. Deixou tudo para elas e caiu no mundo. Ele viajou, passou por lugares diferentes, viveu sozinho e nesse tempo foi escrevendo tudo num diário. Ele escrevia para a filha, para Daisy, contando o que estava sentindo, o que estava vivendo, como o tempo continuava virando tudo de cabeça para baixo. Por fora, ele parecia um cara de 20 e poucos anos, mas por dentro já era quase um velhinho em sabedoria. Uma mistura muito doida. Enquanto isso, a Daisy ficou cuidando da filha sozinha. Ela envelhecia como qualquer pessoa normal. O tempo passava e a menina foi crescendo, cheia de energia, cheia de vida, mas sem saber que aquele homem misterioso que um dia mandou cartas era o pai dela. Anos depois, Benjamin reaparece. Já tá mais novo, com cara de adolescente. Ele volta só para dar uma olhada, ver como a filha tá, mas sem se revelar. Ele vê Daisy de longe, agora mais velha, e a menina já uma moça. É um momento silencioso, cheio de sentimento. Ele percebe que não tem mais espaço ali, que a vida delas seguiu, e tudo bem. O tempo vai passando, e Benjamin continua regredindo. Agora ele tem corpo de criança. A Daisy, que já tá bem mais velha, começa a cuidar dele. Olha que doideira. Aquela garotinha que um dia ele conheceu no asilo, agora é uma senhora cuidando dele como se fosse o filho. Só que ele era o amor da vida dela. E ela ainda lembrava de tudo que viveram. Benjamin vai ficando cada vez mais novo e mais frágil. A cabeça começa a esquecer das coisas, como se estivesse com Alzheimer, só que ao contrário. É como se ele estivesse voltando para a barriga da mãe, entende? Ele já não lembra quem é, nem quem é a Daisy. Ela cuida dele com carinho, paciência e muito amor. Conta histórias, mostra fotos, segura ele no colo como um bebê. E aí chega o momento final. Benjamin vira um bebezinho de verdade. Pequeno, quieto, com os olhos curiosos, mas sem entender nada. E ali, no colo da Daisy, ele fecha os olhinhos pela última vez. Benjamin sempre teve uma vida que despertou muita curiosidade em muitas pessoas. Desde seu nascimento, muitos mistérios envolviam a vida de Benjamin Burton. Imagine você nascendo velhinho e se tornando mais jovem a cada dia. Pois é, foi exatamente esse fato extraordinário que aconteceu na vida de Benjamin. Uma linda reflexão sobre os conflitos de gerações e seus impactos nos relacionamentos. O que você sentiria vendo todos aqueles que você ama envelhecerem e você se tornando cada dia mais jovem? Você ficaria curioso em saber como seria o seu último dia? Todas essas perguntas sempre povoaram a mente de Benjamin durante toda a sua vida. Ele não compreendia por que foi escolhido para viver essa história extraordinária e qual seria o propósito de uma vida como esta. Uma história extraordinária que te mostrará que mesmo diante de grandes desafios, o verdadeiro amor pode prevalecer. Tudo começa num lugar chamado Nova Orleans, bem no final da Primeira Guerra Mundial. Era um dia de muita tristeza porque o filho do Sr. Button tinha acabado de nascer. Mas aí vem o choque. O bebê nasceu todo enrugado, com ossos fracos, cabelo branco e cheio de problemas de saúde. Parecia mais um velhinho de uns 80 anos do que um bebê. Sim, você não ouviu errado. O bebê parecia um idoso. O pai, Thomas Button, ficou apavorado com o que viu. Ele não aceitava aquilo de jeito nenhum. Para ele, era como se a criança fosse uma maldição. Então ele faz uma coisa bem pesada. Sai do hospital com o bebê no colo e o abandona na porta de um asilo, como quem deixa um pacote, e vai embora. Agora entra em cena a Queenie, uma mulher maravilhosa que trabalhava nesse asilo. Ela era do tipo que tinha um coração gigante, sabe? Ela encontra o bebê, vê que ele é estranho, mas ao invés de fugir ou rejeitar, ela decide cuidar dele como se fosse seu filho. E assim Benjamin começa a vida dele, cercado de pessoas velhas, mas que combinavam com ele, já que ele também parecia bem mais velho do que realmente era. No começo, Benjamin precisava de cadeira de rodas, bengala, usava roupas de velhinho, e isso tudo enquanto ainda era só um bebê por dentro. Imagina a confusão? Um corpo de velho com uma cabeça de criança. Mas aos poucos, ele foi crescendo. Só que ao invés de ficar mais velho, ele foi ficando mais novo. A pele foi ficando mais firme, os ossos mais fortes, o cabelo escurecendo. Era como se o tempo estivesse andando para trás para ele. As pessoas do asilo achavam que ele só estava melhorando, mas Queenie, que era como a mãe dele, começou a perceber que havia algo realmente diferente acontecendo com Benjamin. E ele também começou a perceber isso. Enquanto os outros ficavam mais fracos com o tempo, ele estava ficando mais forte.
Quando criança, ele mal conseguia andar. Depois, já estava correndo pelo jardim do asilo, brincando e vivendo com mais liberdade. Durante essa fase, Benjamin vivia muitas coisas diferentes. Ele escutava as histórias dos idosos que moravam ali. Muitos contavam suas aventuras, seus amores, suas tristezas. E ele, mesmo sendo ainda muito novo por dentro, adorava ouvir tudo aquilo. Ele aprendia com as experiências dos outros. Era como se ele tivesse 1000 avós ao redor o tempo todo. E foi aí que ele conheceu alguém muito especial, Daisy. Ela era neta de uma das senhoras do asilo e ia lá visitar de vez em quando. Daisy era uma garotinha cheia de energia, muito viva, muito curiosa. E por mais estranho que parecesse, ela e Benjamin criaram um laço forte. Mesmo com ele tendo aparência de velho, eles tinham quase a mesma idade verdadeira. Ela não ligava para o jeito diferente dele. Eles brincavam, conversavam e riam juntos. Foi a primeira amiga de verdade que ele teve. Claro que por fora, aquilo parecia estranho para muita gente. Um velho brincando com uma garotinha, mas ninguém sabia a verdade. E Benjamin, no fundo, já sentia que havia algo especial entre eles. Era só o começo de uma conexão que ia durar a vida inteira. Com o tempo, Benjamin foi ficando cada vez mais jovem por fora. Começou a usar roupas diferentes, deixou a bengala de lado, ficou mais confiante, mas também ficava cada vez mais curioso. Por que ele era assim? Por que ele estava ficando mais novo enquanto todos ao redor envelheciam? Essas perguntas não saíam da cabeça dele. E olha, ele nem fazia ideia de quão diferente seria a vida que o esperava. Depois de crescer num corpo que só ficava mais novo, Benjamin chega numa fase da vida em que ele já está com um corpo jovem, forte, saudável, mas ainda tem uma cabeça cheia de dúvidas. Ele decide sair do asilo e explorar o mundo. Afinal, ele já não se encaixa mais ali. Ele quer viver, conhecer lugares, ter experiências de verdade. E é aí que ele se mete numa aventura. Começa a trabalhar num barco, ao lado de um capitão todo doido chamado Mike. O barco era usado para pesca e transporte, mas logo eles acabam se envolvendo em combates na guerra. Isso mesmo, Benjamin vai para a guerra junto com o capitão. No meio do mar, eles enfrentam um submarino inimigo e rola uma batalha pesada. O barco deles é atingido, o capitão morre e Benjamin quase perde a vida, mas ele sobrevive. E essa experiência muda ele para sempre. Ele viu a morte de perto, sentiu o peso da perda e percebeu que o tempo é mesmo muito precioso. Depois da guerra, Benjamin volta para casa. Ele tá com um corpo jovem, todo bonitão, e parece um cara de uns 30 anos. Só que dentro ele é bem mais velho do que isso. E quem ele reencontra? A Daisy. Aquela menina que conheceu lá atrás no asilo. Só que agora ela também tá crescida, virou uma linda bailarina, toda determinada, cheia de sonhos. Eles se reencontram, conversam, e logo o sentimento que estava guardado lá do passado começa a crescer de novo. Mas tem um problema. Eles estão em momentos diferentes da vida. Daisy quer viver aventuras, dançar, viajar o mundo. E Benjamin, mesmo estando fisicamente jovem, já viveu muita coisa. Eles até tentam ficar juntos, mas ainda não é o momento. Daisy se machuca numa apresentação, se frustra e os dois se afastam por um tempo. Enquanto isso, Benjamin vai tocando a vida. Ele reencontra o pai biológico, Thomas Button, que já está bem doente e arrependido de ter abandonado ele. Eles têm uma conversa séria, cheia de emoção. O pai conta a verdade, pede perdão e, antes de morrer, deixa sua herança para Benjamin. É um momento importante, porque ele finalmente entende de onde veio. E então, depois de todas essas voltas, Benjamin e Daisy se reencontram de novo. Dessa vez, no tempo certo. Eles estão mais maduros, mais conectados. E finalmente, os dois vivem o amor deles de verdade. Moram juntos, viajam, riem, aproveitam a vida como um casal apaixonado. É a fase mais bonita da história deles. O tempo parece estar a favor pela primeira vez. Eles constroem uma vida juntos, e tudo parece perfeito. Daisy engravida e dá à luz a uma menininha linda. Benjamin fica feliz, mas ao mesmo tempo começa a se preocupar, porque ele sabe o que está por vir. Enquanto Daisy vai envelhecendo como qualquer pessoa normal, ele vai continuar rejuvenescendo. Como é que ele vai criar uma filha, sendo cada vez mais jovem, até virar uma criança? E é aí que Benjamin toma uma decisão muito difícil. Ele ama Daisy, ama a filha, mas decide ir embora.
Ele não quer que a filha cresça com um pai que parece um colega de escola. Ele acha que vai causar mais confusão do que ajuda. Então, ele escreve um diário contando tudo, explica por que fez isso e parte. Então, lembra que o Benjamin decidiu ir embora depois que a filha nasceu? Pois é, ele amava muito a Daisy e a filhinha, mas sabia que ia ficar cada vez mais jovem. E aí pensou: como vai ser quando eu parecer um adolescente, uma criança, e tiver que explicar para minha filha que sou o pai dela? Ia ser confuso, estranho, doloroso. Então ele fez o que achou mais certo. Deixou tudo para elas e caiu no mundo. Ele viajou, passou por lugares diferentes, viveu sozinho e nesse tempo foi escrevendo tudo num diário. Ele escrevia para a filha, para Daisy, contando o que estava sentindo, o que estava vivendo, como o tempo continuava virando tudo de cabeça para baixo. Por fora, ele parecia um cara de 20 e poucos anos, mas por dentro já era quase um velhinho em sabedoria. Uma mistura muito doida. Enquanto isso, a Daisy ficou cuidando da filha sozinha. Ela envelhecia como qualquer pessoa normal. O tempo passava e a menina foi crescendo, cheia de energia, cheia de vida, mas sem saber que aquele homem misterioso que um dia mandou cartas era o pai dela. Anos depois, Benjamin reaparece. Já tá mais novo, com cara de adolescente. Ele volta só para dar uma olhada, ver como a filha tá, mas sem se revelar. Ele vê Daisy de longe, agora mais velha, e a menina já uma moça. É um momento silencioso, cheio de sentimento. Ele percebe que não tem mais espaço ali, que a vida delas seguiu, e tudo bem. O tempo vai passando, e Benjamin continua regredindo. Agora ele tem corpo de criança. A Daisy, que já tá bem mais velha, começa a cuidar dele. Olha que doideira. Aquela garotinha que um dia ele conheceu no asilo, agora é uma senhora cuidando dele como se fosse o filho. Só que ele era o amor da vida dela. E ela ainda lembrava de tudo que viveram. Benjamin vai ficando cada vez mais novo e mais frágil. A cabeça começa a esquecer das coisas, como se estivesse com Alzheimer, só que ao contrário. É como se ele estivesse voltando para a barriga da mãe, entende? Ele já não lembra quem é, nem quem é a Daisy. Ela cuida dele com carinho, paciência e muito amor. Conta histórias, mostra fotos, segura ele no colo como um bebê. E aí chega o momento final. Benjamin vira um bebezinho de verdade. Pequeno, quieto, com os olhos curiosos, mas sem entender nada. E ali, no colo da Daisy, ele fecha os olhinhos pela última vez. Benjamin sempre teve uma vida que despertou muita curiosidade em muitas pessoas. Desde seu nascimento, muitos mistérios envolviam a vida de Benjamin Burton. Imagine você nascendo velhinho e se tornando mais jovem a cada dia. Pois é, foi exatamente esse fato extraordinário que aconteceu na vida de Benjamin. Uma linda reflexão sobre os conflitos de gerações e seus impactos nos relacionamentos. O que você sentiria vendo todos aqueles que você ama envelhecerem e você se tornando cada dia mais jovem? Você ficaria curioso em saber como seria o seu último dia? Todas essas perguntas sempre povoaram a mente de Benjamin durante toda a sua vida. Ele não compreendia por que foi escolhido para viver essa história extraordinária e qual seria o propósito de uma vida como esta. Uma história extraordinária que te mostrará que mesmo diante de grandes desafios, o verdadeiro amor pode prevalecer. Tudo começa num lugar chamado Nova Orleans, bem no final da Primeira Guerra Mundial. Era um dia de muita tristeza porque o filho do Sr. Button tinha acabado de nascer. Mas aí vem o choque. O bebê nasceu todo enrugado, com ossos fracos, cabelo branco e cheio de problemas de saúde. Parecia mais um velhinho de uns 80 anos do que um bebê. Sim, você não ouviu errado. O bebê parecia um idoso. O pai, Thomas Button, ficou apavorado com o que viu. Ele não aceitava aquilo de jeito nenhum. Para ele, era como se a criança fosse uma maldição. Então ele faz uma coisa bem pesada. Sai do hospital com o bebê no colo e o abandona na porta de um asilo, como quem deixa um pacote, e vai embora. Agora entra em cena a Queenie, uma mulher maravilhosa que trabalhava nesse asilo. Ela era do tipo que tinha um coração gigante, sabe? Ela encontra o bebê, vê que ele é estranho, mas ao invés de fugir ou rejeitar, ela decide cuidar dele como se fosse seu filho. E assim Benjamin começa a vida dele, cercado de pessoas velhas, mas que combinavam com ele, já que ele também parecia bem mais velho do que realmente era. No começo, Benjamin precisava de cadeira de rodas, bengala, usava roupas de velhinho, e isso tudo enquanto ainda era só um bebê por dentro. Imagina a confusão?
Um corpo de velho com uma cabeça de criança. Mas aos poucos, ele foi crescendo. Só que ao invés de ficar mais velho, ele foi ficando mais novo. A pele foi ficando mais firme, os ossos mais fortes, o cabelo escurecendo. Era como se o tempo estivesse andando para trás para ele. As pessoas do asilo achavam que ele só estava melhorando, mas Queenie, que era como a mãe dele, começou a perceber que havia algo realmente diferente acontecendo com Benjamin. E ele também começou a perceber isso. Enquanto os outros ficavam mais fracos com o tempo, ele estava ficando mais forte. Quando criança, ele mal conseguia andar. Depois, já estava correndo pelo jardim do asilo, brincando e vivendo com mais liberdade. Durante essa fase, Benjamin vivia muitas coisas diferentes. Ele escutava as histórias dos idosos que moravam ali. Muitos contavam suas aventuras, seus amores, suas tristezas. E ele, mesmo sendo ainda muito novo por dentro, adorava ouvir tudo aquilo. Ele aprendia com as experiências dos outros. Era como se ele tivesse 1000 avós ao redor o tempo todo. E foi aí que ele conheceu alguém muito especial, Daisy. Ela era neta de uma das senhoras do asilo e ia lá visitar de vez em quando. Daisy era uma garotinha cheia de energia, muito viva, muito curiosa. E por mais estranho que parecesse, ela e Benjamin criaram um laço forte. Mesmo com ele tendo aparência de velho, eles tinham quase a mesma idade verdadeira. Ela não ligava para o jeito diferente dele. Eles brincavam, conversavam e riam juntos. Foi a primeira amiga de verdade que ele teve. Claro que por fora, aquilo parecia estranho para muita gente. Um velho brincando com uma garotinha, mas ninguém sabia a verdade. E Benjamin, no fundo, já sentia que havia algo especial entre eles. Era só o começo de uma conexão que ia durar a vida inteira. Com o tempo, Benjamin foi ficando cada vez mais jovem por fora. Começou a usar roupas diferentes, deixou a bengala de lado, ficou mais confiante, mas também ficava cada vez mais curioso. Por que ele era assim? Por que ele estava ficando mais novo enquanto todos ao redor envelheciam? Essas perguntas não saíam da cabeça dele. E olha, ele nem fazia ideia de quão diferente seria a vida que o esperava. Depois de crescer num corpo que só ficava mais novo, Benjamin chega numa fase da vida em que ele já está com um corpo jovem, forte, saudável, mas ainda tem uma cabeça cheia de dúvidas. Ele decide sair do asilo e explorar o mundo. Afinal, ele já não se encaixa mais ali. Ele quer viver, conhecer lugares, ter experiências de verdade. E é aí que ele se mete numa aventura. Começa a trabalhar num barco, ao lado de um capitão todo doido chamado Mike. O barco era usado para pesca e transporte, mas logo eles acabam se envolvendo em combates na guerra. Isso mesmo, Benjamin vai para a guerra junto com o capitão. No meio do mar, eles enfrentam um submarino inimigo e rola uma batalha pesada. O barco deles é atingido, o capitão morre e Benjamin quase perde a vida, mas ele sobrevive. E essa experiência muda ele para sempre. Ele viu a morte de perto, sentiu o peso da perda e percebeu que o tempo é mesmo muito precioso. Depois da guerra, Benjamin volta para casa. Ele tá com um corpo jovem, todo bonitão, e parece um cara de uns 30 anos. Só que dentro ele é bem mais velho do que isso. E quem ele reencontra? A Daisy, aquela menina que conheceu lá atrás no asilo. Só que agora ela também tá crescida, virou uma linda bailarina, toda determinada, cheia de sonhos. Eles se reencontram, conversam, e logo o sentimento que estava guardado lá do passado começa a crescer de novo. Mas tem um problema. Eles estão em momentos diferentes da vida. Daisy quer viver aventuras, dançar, viajar o mundo. E Benjamin, mesmo estando fisicamente jovem, já viveu muita coisa. Eles até tentam ficar juntos, mas ainda não é o momento. Daisy se machuca numa apresentação, se frustra e os dois se afastam por um tempo. Enquanto isso, Benjamin vai tocando a vida. Ele reencontra o pai biológico, Thomas Button, que já está bem doente e arrependido de ter abandonado ele. Eles têm uma conversa séria, cheia de emoção. O pai conta a verdade, pede perdão e, antes de morrer, deixa sua herança para Benjamin. É um momento importante, porque ele finalmente entende de onde veio. E então, depois de todas essas voltas, Benjamin e Daisy se reencontram de novo. Dessa vez, no tempo certo. Eles estão mais maduros, mais conectados. E finalmente, os dois vivem o amor deles de verdade. Moram juntos, viajam, riem, aproveitam a vida como um casal apaixonado. É a fase mais bonita da história deles.
O tempo parece estar a favor pela primeira vez. Eles constroem uma vida juntos, e tudo parece perfeito. Daisy engravida e dá à luz a uma menininha linda. Benjamin fica feliz, mas ao mesmo tempo começa a se preocupar, porque ele sabe o que está por vir. Enquanto Daisy vai envelhecendo como qualquer pessoa normal, ele vai continuar rejuvenescendo. Como é que ele vai criar uma filha, sendo cada vez mais jovem, até virar uma criança? E é aí que Benjamin toma uma decisão muito difícil. Ele ama Daisy, ama a filha, mas decide ir embora. Ele não quer que a filha cresça com um pai que parece um colega de escola. Ele acha que vai causar mais confusão do que ajuda. Então, ele escreve um diário contando tudo, explica por que fez isso e parte. Então, lembra que o Benjamin decidiu ir embora depois que a filha nasceu? Pois é, ele amava muito a Daisy e a filhinha, mas sabia que ia ficar cada vez mais jovem. E aí pensou: como vai ser quando eu parecer um adolescente, uma criança, e tiver que explicar para minha filha que sou o pai dela? Ia ser confuso, estranho, doloroso. Então ele fez o que achou mais certo. Deixou tudo para elas e caiu no mundo. Ele viajou, passou por lugares diferentes, viveu sozinho, e nesse tempo foi escrevendo tudo num diário. Ele escrevia para a filha, para Daisy, contando o que estava sentindo, o que estava vivendo, como o tempo continuava virando tudo de cabeça para baixo. Por fora, ele parecia um cara de 20 e poucos anos, mas por dentro, já era quase um velhinho em sabedoria. Uma mistura muito doida. Enquanto isso, a Daisy ficou cuidando da filha sozinha. Ela envelhecia como qualquer pessoa normal. O tempo passava, e a menina foi crescendo, cheia de energia, cheia de vida, mas sem saber que aquele homem misterioso que um dia mandou cartas era o pai dela. Anos depois, Benjamin reaparece. Já tá mais novo, com cara de adolescente. Ele volta só para dar uma olhada, ver como a filha tá, mas sem se revelar. Ele vê Daisy de longe, agora mais velha, e a menina já uma moça. É um momento silencioso, cheio de sentimento. Ele percebe que não tem mais espaço ali, que a vida dela seguiu, e tudo bem. O tempo vai passando, e Benjamin continua regredindo. Agora ele tem corpo de criança. A Daisy, que já tá bem mais velha, começa a cuidar dele. Olha que doideira. Aquela garotinha que um dia ele conheceu no asilo, agora é uma senhora cuidando dele como se fosse o filho. Só que ele era o amor da vida dela. E ela ainda lembrava de tudo que viveram. Benjamin vai ficando cada vez mais novo e mais frágil. A cabeça começa a esquecer das coisas, como se estivesse com Alzheimer, só que ao contrário. É como se ele estivesse voltando para a barriga da mãe, entende? Ele já não lembra quem é, nem quem é a Daisy. Ela cuida dele com carinho, paciência e muito amor. Conta histórias, mostra fotos, segura ele no colo como um bebê. E aí chega o momento final. Benjamin vira um bebezinho de verdade. Pequeno, quieto, com os olhos curiosos, mas sem entender nada. E ali, no colo da Daisy, ele fecha os olhinhos pela última vez. Benjamin sempre teve uma vida que despertou muita curiosidade em muitas pessoas. Desde seu nascimento, muitos mistérios envolviam a vida de Benjamin Burton. Imagine você nascendo velhinho e se tornando mais jovem a cada dia. Pois é, foi exatamente esse fato extraordinário que aconteceu na vida de Benjamin. Uma linda reflexão sobre os conflitos de gerações e seus impactos nos relacionamentos. O que você sentiria vendo todos aqueles que você ama envelhecerem e você se tornando cada dia mais jovem? Você ficaria curioso em saber como seria o seu último dia? Todas essas perguntas sempre povoaram a mente de Benjamin durante toda a sua vida. Ele não compreendia por que foi escolhido para viver essa história extraordinária e qual seria o propósito de uma vida como esta. Uma história extraordinária que te mostrará que mesmo diante de grandes desafios, o verdadeiro amor pode prevalecer. Tudo começa num lugar chamado Nova Orleans, bem no final da Primeira Guerra Mundial. Era um dia de muita tristeza porque o filho do Sr. Button tinha acabado de nascer. Mas aí vem o choque. O bebê nasceu todo enrugado, com ossos fracos, cabelo branco e cheio de problemas de saúde. Parecia mais um velhinho de uns 80 anos do que um bebê. Sim, você não ouviu errado. O bebê parecia um idoso. O pai, Thomas Button, ficou apavorado com o que viu. Ele não aceitava aquilo de jeito nenhum. Para ele, era como se a criança fosse uma maldição. Então ele faz uma coisa bem pesada. Sai do hospital com o bebê no colo e o abandona na porta de um asilo, como quem deixa um pacote, e vai embora.
Agora entra em cena a Queenie, uma mulher maravilhosa que trabalhava nesse asilo. Ela era do tipo que tinha um coração gigante, sabe? Ela encontra o bebê, vê que ele é estranho, mas ao invés de fugir ou rejeitar, ela decide cuidar dele como se fosse seu filho. E assim Benjamin começa a vida dele, cercado de pessoas velhas, mas que combinavam com ele, já que ele também parecia bem mais velho do que realmente era. No começo, Benjamin precisava de cadeira de rodas, bengala, usava roupas de velhinho, e isso tudo enquanto ainda era só um bebê por dentro. Imagina a confusão? Um corpo de velho com uma cabeça de criança. Mas aos poucos, ele foi crescendo. Só que ao invés de ficar mais velho, ele foi ficando mais novo. A pele foi ficando mais firme, os ossos mais fortes, o cabelo escurecendo. Era como se o tempo estivesse andando para trás para ele. As pessoas do asilo achavam que ele só estava melhorando, mas Queenie, que era como a mãe dele, começou a perceber que havia algo realmente diferente acontecendo com Benjamin. E ele também começou a perceber isso. Enquanto os outros ficavam mais fracos com o tempo, ele estava ficando mais forte. Quando criança, ele mal conseguia andar. Depois, já estava correndo pelo jardim do asilo, brincando e vivendo com mais liberdade. Durante essa fase, Benjamin vivia muitas coisas diferentes. Ele escutava as histórias dos idosos que moravam ali. Muitos contavam suas aventuras, seus amores, suas tristezas. E ele, mesmo sendo ainda muito novo por dentro, adorava ouvir tudo aquilo. Ele aprendia com as experiências dos outros. Era como se ele tivesse 1000 avós ao redor o tempo todo. E foi aí que ele conheceu alguém muito especial. Daisy. Ela era neta de uma das senhoras do asilo e ia lá visitar de vez em quando. Daisy era uma garotinha cheia de energia, muito viva, muito curiosa. E por mais estranho que parecesse, ela e Benjamin criaram um laço forte. Mesmo com ele tendo aparência de velho, eles tinham quase a mesma idade verdadeira. Ela não ligava para o jeito diferente dele. Eles brincavam, conversavam e riam juntos. Foi a primeira amiga de verdade que ele teve. Claro que por fora, aquilo parecia estranho para muita gente. Um velho brincando com uma garotinha, mas ninguém sabia a verdade. E Benjamin, no fundo, já sentia que havia algo especial entre eles. Era só o começo de uma conexão que ia durar a vida inteira. Com o tempo, Benjamin foi ficando cada vez mais jovem por fora. Começou a usar roupas diferentes, deixou a bengala de lado, ficou mais confiante, mas também ficava cada vez mais curioso. Por que ele era assim? Por que ele estava ficando mais novo enquanto todos ao redor envelheciam? Essas perguntas não saíam da cabeça dele. E olha, ele nem fazia ideia de quão diferente seria a vida que o esperava. Depois de crescer num corpo que só ficava mais novo, Benjamin chega numa fase da vida em que ele já está com um corpo jovem, forte, saudável, mas ainda tem uma cabeça cheia de dúvidas. Ele decide sair do asilo e explorar o mundo. Afinal, ele já não se encaixa mais ali. Ele quer viver, conhecer lugares, ter experiências de verdade. E é aí que ele se mete numa aventura. Começa a trabalhar num barco, ao lado de um capitão todo doido chamado Mike. O barco era usado para pesca e transporte, mas logo eles acabam se envolvendo em combates na guerra. Isso mesmo, Benjamin vai para a guerra junto com o capitão. No meio do mar, eles enfrentam um submarino inimigo e rola uma batalha pesada. O barco deles é atingido, o capitão morre e Benjamin quase perde a vida, mas ele sobrevive. E essa experiência muda ele para sempre. Ele viu a morte de perto, sentiu o peso da perda e percebeu que o tempo é mesmo muito precioso. Depois da guerra, Benjamin volta para casa. Ele tá com um corpo jovem, todo bonitão, e parece um cara de uns 30 anos. Só que dentro ele é bem mais velho do que isso. E quem ele reencontra? A Daisy, aquela menina que conheceu lá atrás no asilo. Só que agora ela também tá crescida, virou uma linda bailarina, toda determinada, cheia de sonhos. Eles se reencontram, conversam, e logo o sentimento que estava guardado lá do passado começa a crescer de novo. Mas tem um problema. Eles estão em momentos diferentes da vida. Daisy quer viver aventuras, dançar, viajar o mundo. E Benjamin, mesmo estando fisicamente jovem, já viveu muita coisa. Eles até tentam ficar juntos, mas ainda não é o momento. Daisy se machuca numa apresentação, se frustra e os dois se afastam por um tempo. Enquanto isso, Benjamin vai tocando a vida. Ele reencontra o pai biológico, Thomas Button, que já está bem doente e arrependido de ter abandonado ele. Eles têm uma conversa séria, cheia de emoção.
O pai conta a verdade, pede perdão e, antes de morrer, deixa sua herança para Benjamin. É um momento importante, porque ele finalmente entende de onde veio. E então, depois de todas essas voltas, Benjamin e Daisy se reencontram de novo. Dessa vez, no tempo certo. Eles estão mais maduros, mais conectados. E finalmente, os dois vivem o amor deles de verdade. Moram juntos, viajam, riem, aproveitam a vida como um casal apaixonado. É a fase mais bonita da história deles. O tempo parece estar a favor pela primeira vez. Eles constroem uma vida juntos, e tudo parece perfeito. Daisy engravida e dá à luz a uma menininha linda. Benjamin fica feliz, mas ao mesmo tempo começa a se preocupar, porque ele sabe o que está por vir. Enquanto Daisy vai envelhecendo como qualquer pessoa normal, ele vai continuar rejuvenescendo. Como é que ele vai criar uma filha, sendo cada vez mais jovem, até virar uma criança? E é aí que Benjamin toma uma decisão muito difícil. Ele ama Daisy e ama a filha, mas decide ir embora. Ele não quer que a filha cresça com um pai que parece um colega de escola. Ele acha que vai causar mais confusão do que ajuda. Então, ele escreve um diário contando tudo, explica por que fez isso e parte. Então, lembra que o Benjamin decidiu ir embora depois que a filha nasceu? Pois é, ele amava muito a Daisy e a filhinha, mas sabia que ia ficar cada vez mais jovem. E aí pensou: como vai ser quando eu parecer um adolescente, uma criança, e tiver que explicar para minha filha que sou o pai dela? Ia ser confuso, estranho, doloroso. Então ele fez o que achou mais certo. Deixou tudo para elas e caiu no mundo. Ele viajou, passou por lugares diferentes, viveu sozinho, e nesse tempo foi escrevendo tudo num diário. Ele escrevia para a filha, para Daisy, contando o que estava sentindo, o que estava vivendo, como o tempo continuava virando tudo de cabeça para baixo. Por fora, ele parecia um cara de 20 e poucos anos, mas por dentro já era quase um velhinho em sabedoria. Uma mistura muito doida. Enquanto isso, a Daisy ficou cuidando da filha sozinha. Ela envelhecia como qualquer pessoa normal. O tempo passava e a menina foi crescendo, cheia de energia, cheia de vida, mas sem saber que aquele homem misterioso que um dia mandou cartas era o pai dela. Anos depois, Benjamin reaparece. Já tá mais novo, com cara de adolescente. Ele volta só para dar uma olhada, ver como a filha tá, mas sem se revelar. Ele vê Daisy de longe, agora mais velha, e a menina já uma moça. É um momento silencioso, cheio de sentimento. Ele percebe que não tem mais espaço ali, que a vida delas seguiu, e tudo bem. O tempo vai passando, e Benjamin continua regredindo. Agora ele tem corpo de criança. A Daisy, que já tá bem mais velha, começa a cuidar dele. Olha que doideira. Aquela garotinha que um dia ele conheceu no asilo, agora é uma senhora cuidando dele como se fosse o filho. Só que ele era o amor da vida dela. E ela ainda lembrava de tudo que viveram. Benjamin vai ficando cada vez mais novo e mais frágil. A cabeça começa a esquecer das coisas, como se estivesse com Alzheimer, só que ao contrário. É como se ele estivesse voltando para a barriga da mãe, entende? Ele já não lembra quem é, nem quem é a Daisy. Ela cuida dele com carinho, paciência e muito amor. Conta histórias, mostra fotos, segura ele no colo como um bebê. E aí chega o momento final. Benjamin vira um bebezinho de verdade. Pequeno, quieto, com os olhos curiosos, mas sem entender nada. E ali, no colo da Daisy, ele fecha os olhinhos pela última vez. Benjamin sempre teve uma vida que despertou muita curiosidade em muitas pessoas. Desde seu nascimento, muitos mistérios envolviam a vida de Benjamin Burton. Imagine você nascendo velhinho e se tornando mais jovem a cada dia. Pois é, foi exatamente esse fato extraordinário que aconteceu na vida de Benjamin. Uma linda reflexão sobre os conflitos de gerações e seus impactos nos relacionamentos. O que você sentiria vendo todos aqueles que você ama envelhecerem e você se tornando cada dia mais jovem? Você ficaria curioso em saber como seria o seu último dia? Todas essas perguntas sempre povoaram a mente de Benjamin durante toda a sua vida. Ele não compreendia por que foi escolhido para viver essa história extraordinária e qual seria o propósito de uma vida como esta. Uma história extraordinária que te mostrará que mesmo diante de grandes desafios, o verdadeiro amor pode prevalecer. Tudo começa num lugar chamado Nova Orleans, bem no final da Primeira Guerra Mundial.
Era um dia de muita tristeza porque o filho do Sr. Button tinha acabado de nascer. Mas aí vem o choque. O bebê nasceu todo enrugado, com ossos fracos, cabelo branco e cheio de problemas de saúde. Parecia mais um velhinho de uns 80 anos do que um bebê. Sim, você não ouviu errado. O bebê parecia um idoso. O pai, Thomas Button, ficou apavorado com o que viu. Ele não aceitava aquilo de jeito nenhum. Para ele, era como se a criança fosse uma maldição. Então ele faz uma coisa bem pesada. Sai do hospital com o bebê no colo e o abandona na porta de um asilo, como quem deixa um pacote, e vai embora. Agora entra em cena a Queenie, uma mulher maravilhosa que trabalhava nesse asilo. Ela era do tipo que tinha um coração gigante, sabe? Ela encontra o bebê, vê que ele é estranho, mas ao invés de fugir ou rejeitar, ela decide cuidar dele como se fosse seu filho. E assim Benjamin começa a vida dele, cercado de pessoas velhas, mas que combinavam com ele, já que ele também parecia bem mais velho do que realmente era. No começo, Benjamin precisava de cadeira de rodas, bengala, usava roupas de velhinho, e isso tudo enquanto ainda era só um bebê por dentro. Imagina a confusão? Um corpo de velho com uma cabeça de criança. Mas aos poucos, ele foi crescendo. Só que ao invés de ficar mais velho, ele foi ficando mais novo. A pele foi ficando mais firme, os ossos mais fortes, o cabelo escurecendo. Era como se o tempo estivesse andando para trás para ele. As pessoas do asilo achavam que ele só estava melhorando, mas Queenie, que era como a mãe dele, começou a perceber que havia algo realmente diferente acontecendo com Benjamin. E ele também começou a perceber isso. Enquanto os outros ficavam mais fracos com o tempo, ele estava ficando mais forte. Quando criança, ele mal conseguia andar. Depois, já estava correndo pelo jardim do asilo, brincando e vivendo com mais liberdade. Durante essa fase, Benjamin vivia muitas coisas diferentes. Ele escutava as histórias dos idosos que moravam ali. Muitos contavam suas aventuras, seus amores, suas tristezas. E ele, mesmo sendo ainda muito novo por dentro, adorava ouvir tudo aquilo. Ele aprendia com as experiências dos outros. Era como se ele tivesse 1000 avós ao redor o tempo todo. E foi aí que ele conheceu alguém muito especial, Daisy. Ela era neta de uma das senhoras do asilo e ia lá visitar de vez em quando. Daisy era uma garotinha cheia de energia, muito viva, muito curiosa. E por mais estranho que parecesse, ela e Benjamin criaram um laço forte. Mesmo com ele tendo aparência de velho, eles tinham quase a mesma idade verdadeira. Ela não ligava para o jeito diferente dele. Eles brincavam, conversavam e riam juntos. Foi a primeira amiga de verdade que ele teve. Claro que por fora, aquilo parecia estranho para muita gente. Um velho brincando com uma garotinha, mas ninguém sabia a verdade. E Benjamin, no fundo, já sentia que havia algo especial entre eles. Era só o começo de uma conexão que ia durar a vida inteira. Com o tempo, Benjamin foi ficando cada vez mais jovem por fora. Começou a usar roupas diferentes, deixou a bengala de lado, ficou mais confiante, mas também ficava cada vez mais curioso. Por que ele era assim? Por que ele estava ficando mais novo enquanto todos ao redor envelheciam? Essas perguntas não saíam da cabeça dele. E olha, ele nem fazia ideia de quão diferente seria a vida que o esperava. Depois de crescer num corpo que só ficava mais novo, Benjamin chega numa fase da vida em que ele já está com um corpo jovem, forte, saudável, mas ainda tem uma cabeça cheia de dúvidas. Ele decide sair do asilo e explorar o mundo. Afinal, ele já não se encaixa mais ali. Ele quer viver, conhecer lugares, ter experiências de verdade. E é aí que ele se mete numa aventura. Começa a trabalhar num barco, ao lado de um capitão todo doido chamado Mike. O barco era usado para pesca e transporte, mas logo eles acabam se envolvendo em combates na guerra. Isso mesmo, Benjamin vai para a guerra junto com o capitão. No meio do mar, eles enfrentam um submarino inimigo e rola uma batalha pesada. O barco deles é atingido, o capitão morre e Benjamin quase perde a vida, mas ele sobrevive. E essa experiência muda ele para sempre. Ele viu a morte de perto, sentiu o peso da perda e percebeu que o tempo é mesmo muito precioso. Depois da guerra, Benjamin volta para casa. Ele tá com um corpo jovem, todo bonitão, e parece um cara de uns 30 anos. Só que dentro ele é bem mais velho do que isso. E quem ele reencontra? A Daisy, aquela menina que conheceu lá atrás no asilo. Só que agora ela também tá crescida, virou uma linda bailarina, toda determinada, cheia de sonhos. Eles se reencontram, conversam,
E logo o sentimento que estava guardado lá do passado começa a crescer de novo. Mas tem um problema. Eles estão em momentos diferentes da vida. Daisy quer viver aventuras, dançar, viajar o mundo. E Benjamin, mesmo estando fisicamente jovem, já viveu muita coisa. Eles até tentam ficar juntos, mas ainda não é o momento. Daisy se machuca numa apresentação, se frustra e os dois se afastam por um tempo. Enquanto isso, Benjamin vai tocando a vida. Ele reencontra o pai biológico, Thomas Button, que já está bem doente e arrependido de ter abandonado ele. Eles têm uma conversa séria, cheia de emoção. O pai conta a verdade, pede perdão e, antes de morrer, deixa sua herança para Benjamin. É um momento importante, porque ele finalmente entende de onde veio. E então, depois de todas essas voltas, Benjamin e Daisy se reencontram de novo. Dessa vez, no tempo certo. Eles estão mais maduros, mais conectados. E, finalmente, os dois vivem o amor deles de verdade. Moram juntos, viajam, riem, aproveitam a vida como um casal apaixonado. É a fase mais bonita da história deles. O tempo parece estar a favor pela primeira vez. Eles constroem uma vida juntos, e tudo parece perfeito. Daisy engravida e dá à luz a uma menininha linda. Benjamin fica feliz, mas ao mesmo tempo começa a se preocupar, porque ele sabe o que está por vir. Enquanto Daisy vai envelhecendo como qualquer pessoa normal, ele vai continuar rejuvenescendo. Como é que ele vai criar uma filha, sendo cada vez mais jovem, até virar uma criança? E é aí que Benjamin toma uma decisão muito difícil. Ele ama Daisy, ama a filha, mas decide ir embora. Ele não quer que a filha cresça com um pai que parece um colega de escola. Ele acha que vai causar mais confusão do que ajuda. Então, ele escreve um diário contando tudo, explica por que fez isso e parte. Então, lembra que o Benjamin decidiu ir embora depois que a filha nasceu? Pois é, ele amava muito a Daisy e a filhinha, mas sabia que ia ficar cada vez mais jovem. E aí pensou, como vai ser quando eu parecer um adolescente, uma criança, e tiver que explicar para minha filha que sou o pai dela? Ia ser confuso, estranho, doloroso. Então ele fez o que achou mais certo. Deixou tudo para elas e caiu no mundo. Ele viajou, passou por lugares diferentes, viveu sozinho e nesse tempo foi escrevendo tudo num diário. Ele escrevia para a filha, para Daisy, contando o que estava sentindo, o que estava vivendo, como o tempo continuava virando tudo de cabeça para baixo. Por fora, ele parecia um cara de 20 e poucos anos, mas por dentro já era quase um velhinho em sabedoria. Uma mistura muito doida. Enquanto isso, a Daisy ficou cuidando da filha sozinha. Ela envelhecia como qualquer pessoa normal. O tempo passava e a menina foi crescendo, cheia de energia, cheia de vida, mas sem saber que aquele homem misterioso que um dia mandou cartas era o pai dela. Anos depois, Benjamin reaparece. Já tá mais novo, com cara de adolescente. Ele volta só para dar uma olhada, ver como a filha tá, mas sem se revelar. Ele vê Daisy de longe, agora mais velha, e a menina já uma moça. É um momento silencioso, cheio de sentimento. Ele percebe que não tem mais espaço ali, que a vida delas seguiu, e tudo bem. O tempo vai passando, e Benjamin continua regredindo. Agora ele tem corpo de criança. A Daisy, que já tá bem mais velha, começa a cuidar dele. Olha que doideira. Aquela garotinha que um dia ele conheceu no asilo, agora é uma senhora cuidando dele como se fosse o filho. Só que ele era o amor da vida dela. E ela ainda lembrava de tudo que viveram. Benjamin vai ficando cada vez mais novo e mais frágil. A cabeça começa a esquecer das coisas, como se estivesse com Alzheimer, só que ao contrário. É como se ele estivesse voltando para a barriga da mãe, entende? Ele já não lembra quem é, nem quem é a Daisy. Ela cuida dele com carinho, paciência e muito amor. Conta histórias, mostra fotos, segura ele no colo como um bebê. E aí chega o momento final. Benjamin vira um bebezinho de verdade. Pequeno, quieto, com os olhos curiosos, mas sem entender nada. E ali, no colo da Daisy, ele fecha os olhinhos pela última vez. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.